E o São Paulo decidiu abrir concorrência para tentar faturar mais dinheiro com a empresa que comercializa os ingressos do seu estádio. O acordo com a Total Acesso termina em dezembro desse ano. E em meio a uma reclamação ou outra e a uma condição financeira X, a ideia do presidente Arrim Assis é aumentar o faturamento para quem sabe 2x. E já há duas empresas candidatas com a intenção de herdar ou ficar no lugar da Total Acesso. O que dá para contar é que ambas essas empresas aceitam inclusive adiantar dinheiro. E dinheiro adiantado por um São Paulo que passa por enorme crise financeira passa a ser algo extremamente positivo. São Paulo não fechou as tratativas com a Total Acesso e ainda vai dar a oportunidade para a empresa que é a atual parceira de fazer uma nova oferta, caso não exista uma melhora nas condições. A tendência é que a gente tenha um novo sistema operando no estádio do São Paulo. Vale a lembrança de que essas tiqueiras, né, que vendem tickets, elas têm papel super importante no fluxo, na vazão da entrada dos torcedores e em todo esse sistema. Ali do João Paulo, nós vamos falar agora sobre o jogador Fernando. Sabe quem é o Fernando? O Quinteiro, né? Então nós temos aqui o Quinteiro, Juan Fernando Quinteiro. Eu falei de todos os assuntos que eu tinha separado aqui antes do Quinteiro. O Quinteiro, o que eu apurei? Primeiramente, só para dar uma atualizada das condições do Quinteiro aqui. Ele tem 33 anos, mas ele fez agora em janeiro. Então ele só faz 34 em janeiro do ano que vem, né? 1,67 m, jogou na Copa Argentina lá um jogo, fez um gol, né? Ele não é o cara que está sempre jogando. De 5 jogos possíveis ali na Sul-Americana, ele fez 3, né? Ele tem ali os playoffs do torneio Apertura, de 4 jogos possíveis, ele fez 3 também. E no torneio Apertura, que acho que é o argentinão deles lá, ele de 16 jogos, ele fez 12. Marcou 2 gols, deu 2 assistências e coisa e tal. O Quinteiro é um jogador que ele tem contrato com o River Plate até o final de 2027, ou seja, até o fim do ano que vem. Aí ele está lá. Só que o River Plate está tendo ali uma reformulação, mas é grande mesmo. O River Plate, depois de demitir o Marcelo Gallardo, o torcedor do River Plate, aquele torcedor não se conformou com a má fase. Eles não aceitam que um Gallardo pague ali como bode expiatório testa de ferro. Eles não aceitam que um Gallardo, ele pague o pato do que o time de indolente fez. Então, o Quinteiro, ele foi um dos caras que saiu do time, mesmo depois da saída do Gallardo. Você viu que eu falei que ele fez vários jogos aqui, mas alguns ele começa no banco. Então o Gallardo, o próprio Quinteiro mesmo, ele considerando que ele virou um cara ali no River, que os caras não querem tanto ele, não é nem a torcida aqui o papo. A torcida gosta dele, tá? Ele é um dos queridinhos da torcida, inclusive. Mas o time não gosta. O técnico não gosta. Então ele começa a ser escanteado. E ele, Quinteiro, sabendo da sua capacidade, ele joga na seleção da Colômbia. Ele joga pra caramba, esse cara. Ele, sabendo da sua capacidade, ele não quer ser um estorvo no River. Não quer ser banco de reservas. Então ele deve ir embora agora numa possível barca do River Plate. Não é porque ele tem contrato que ele não vai sair. O Cédric Soares, por exemplo, tá com 2 pés praticamente fora do São Paulo. E ele tem contrato a perder de vista. O Alisson tinha contrato com o São Paulo, foi embora pro Fluminense. O Maílton pro Fortaleza. Então, Ferrarese e Botafogo. É muito comum o cara ter contrato e sair. E o Quinteiro, ficando livre no mercado agora, ele tem 2 destinos. Um deles seria da Major League Soccer. Outro tem mais destinos, mas outro é procurar um time aqui no Brasil. E aqui no Brasil, quem precisa de um meia é o São Paulo. O Quinteiro jogou muita bola no River Plate na primeira passagem, mas muita bola. Ele jogou muita bola na seleção colombiana, ele jogou muita bola no Racing, onde ele foi um dos grandes responsáveis, quase que sozinho, a eliminar o Corinthians de uma Sul-Americana. O Quinteiro joga o fino do futebol e todo mundo sabe disso. Agora, o time do São Paulo não tem dinheiro para trazer um meia jovem. Não confia no meia jovem da sua equipe de base. Oscar e Rames deram errado. Será que seria a vez do Quinteiro, que tem apenas 33 e não os quase 37 do Paulo Ganso? É um jogador meio refugo? Até é, mas com uma qualidade exagerada, um time que precisa vencer agora e um jogador que estaria saindo do time para ir para qualquer outro de graça, de comum acordo com o River Plate. Passa a ser um grande de uma oportunidade atrativa ou não? Com certeza, sim. Eu adoraria ver o Quinteiro no São Paulo, o João Paulo também. Mas eu queria ouvir sua opinião, queria muito saber de você, o que você acha disso. Olha só, o São Paulo tem um jogo treino
meio que estabelecido já contra o Fluminense. Para não ficar parado um mês de Copa do Mundo, São Paulo e Fluminense combinam aí um jogo-treino que pode rolar. Neste caso, um jogo-treino deve ter ali jogadores que vão sair no intervalo, 10 jogadores e tal, então nós devemos ter o Soteldo em campo. E isso me levou muito para um pensamento de que o Soteldo ele sempre foi um cara que o São Paulo se interessou por ele. O São Paulo sempre quis ter o Soteldo aqui, nunca teve oportunidade. E agora é a maior oportunidade de todos os tempos. Por quê? Dois motivos. Primeiro, o Fluminense está se reformulando também. Um time já fortíssimo no papel. No campo tá bem, mas no papel ele é fortíssimo, o Fluminense. E ele ainda assim está, cada vez mais que ele leva um Savarino da vida, um Lúcio Acosta, ele vai diminuindo o espaço do Soteldo. Ele tá diminuindo a todo momento. Então o Soteldo ele está no Fluminense e ele é um jogador que ele tá também virando um estorvo ali. Agora eu tenho uma atualização para te passar sobre o Soteldo. Você sabe qual que é a idade do Soteldo? Se eu disser Soteldo e Jefferson Soteldo, a gente já pensa num cara de 33 anos, não é? Muito bem, ele tem 28 anos, ele é novo pra caramba, ele tem a idade do Ferreirinha, que tá começando agora a carreira aí. O Soteldo, ele tem a idade do Ferreirinha, que começou agora praticamente a carreira. O Soteldo, ele tem um problema aqui, ele já fez 12 jogos pelo Fluminense no Brasileirão, não titular, mas na reserva. Agora, nós temos um segundo motivo para trazer o Soteldo. Primeiro que é o ganho técnico, um jogador que poderia vir de graça num rolo, e esse rolo com quem seria? Com o Alisson. O Alisson foi para o time do Fluminense, o Alisson está lá, o Alisson é nosso. Então, se o Fluminense quiser se livrar do Soteldo, tem muito jogador por aí com o perfil do Soteldo, que o time já encheu de jogadores na posição, que o próprio time oferece. Então agora o São Paulo tem que ficar de olho, e se chega um cara igual o Soteldo no São Paulo, ele pode ser o que o Lucas Moura não tem sido. Claro que um é mais ponta, outro é mais meio campista, mas você consegue jogar ali no ataque do São Paulo, um Soteldo junto com, sei lá, o Arthur, talvez um Ferreirinha com o Vitor Sá, e aí você ter um centroavante ainda. Eu acho que ficaria muito bom você ter um Soteldo no São Paulo Futebol Clube hoje. É uma ideia que me agrada muito, ele está escanteadaço no Fluminense e nunca foi tão fácil de trazer, principalmente por termos o Alisson para utilizar como moeda de troca. Faz sentido para você essa ideia ou não faz? Se você curtiu a ideia de Soteldo no São Paulo Futebol Clube, comenta aí Soteldo sim. Se você não curtiu, comente Soteldo não no São Paulo, que eu quero muito saber a sua opinião. Surgiu na internet hoje que o São Paulo ele fez uma proposta, que foi que ele tinha feito uma proposta pelo Arthur Chaves, zagueiro que jogou no São Paulo, tá? No São Paulo, que jogou aqui no futebol brasileiro. O Arthur Chaves tem 25 anos, 1,88 m, ele é alto. Só que ele é o zagueiro que ele tá jogando hoje, ele é do time lá da Alemanha, lá do Hoffenheim. Ele é de um time alemão chamado Hoffenheim. Só que ele tá hoje no Augsburg. Ele tá emprestado para um time chamado Augsburg e ele volta agora no dia 30 de junho, acaba o contrato de empréstimo dele. Então o São Paulo vai formalizar uma proposta para o Hoffenheim para mandar o zagueiro para cá. Então, esse zagueiro aqui, ele não é agenciado pelo Juliano Bertolucci, o que muita gente falou que tinha um tal de Samir, que era um zagueiro que podia vir pro São Paulo, que ele era agenciado pelo Juliano Bertolucci e tal. Ontem o mundo desabou na cabeça dessa diretoria, a torcida na internet, como é que é de novo o Juliano Bertolucci? Ficou realmente muito feio de novo, e aí agora a informação que eu tenho é que descartaram trazer o Samir para agora focar todos os esforços no Arthur Chaves, zagueiro que é brasileiro. Que que ele jogou quando ele foi aqui do Brasil? Ele jogava, eu não me lembro dele, pra ser sincero, ele é bem magro, bem alto assim, e eu confesso que eu não me lembro dele, mas ele jogou no futebol do Avaí. Realmente, ele jogou no Avaí Sub-20, Avaí, que ele foi formado por ali, foi pro futebol português, alemão e acabou, não voltou mais. Então, não lembrar do Arthur Chaves, eu acho que é uma coisa até que um pouco natural, né? Eu não lembrava realmente porque eu não acompanhei o futebol do Avaí. Ele tem 25 anos, ele é Sub-20 e tal. Lá pra 2020, o Avaí não tava em lugar nenhum. Então, realmente, acompanhar o futebol do Avaí era uma coisa um pouquinho complicada, né? Olha só, o São Paulo Futebol Clube, ele tá agora estudando ali a possibilidade de renovar com o Caleri e com o Lucas Moura. Não bateu o martelo ainda, tá? Mas, o
Quem estaria para fechar é o jogador, o Ronier. O Ronier do Curitiba fechando com o time do Flamengo. E o impacto diante dos São Paulinos e do São Paulo, ele é gigantesco. O Flamengo tem hoje o Pedro e ele tem também o Plata. Vamos combinar assim. Ele tem o Carrascal, ele tem o Samuel Lino, ele tem o Arrascaeta. Só aqui já foram todos os jogadores e estourou já o limite ali. Aí, isso tudo pro ataque. Eu não falei de Luiz Araújo nem de Cebolinha, você percebeu? O Cebolinha já falou que vai embora. E o Luiz Araújo também está para ir embora do Flamengo porque eles estão sem espaço. Hoje, até o Bruno Henrique, ainda já veterano, quase 37, ele entra e não entra Cebolinha. Então, o São Paulo, que está no interesse brabo de trazer o Cebolinha para cá, é claro que o São Paulo vai sempre assustar com valores e negar que ele esteja com o Cebolinha no radar, mas a informação que eu tenho é que o Cebolinha ele é do radar sim, e que numa possível troca, uma venda do Marcos Antônio, o São Paulo vai tentar envolver o Luiz Araújo. Isso aí está acontecendo em bastidores. São informações até um pouco desencontradas, mas que podem rolar. E aí, você olha para o cenário hoje de Luiz Araújo e para o cenário de Cebolinha também, ambos estão de fato sem ambiente do Flamengo e o Cebolinha já declarou que quer ir embora, não vai ficar por lá. O Luiz Araújo ainda não, mas apareceu um futebol árabe agora para levar o Luiz Araújo. Então tudo isso está acontecendo agora. Só de você ver o Ronier, que é um baita de um ponta ali habilidoso, um cara novo, ponta direita que está despontando pro futebol agora, esse Ronier indo pro Flamengo, o time do Flamengo ele vai realmente se desfazer desses pontas aí, tanto o Cebolinha como o Luiz Araújo, e isso impacta diretamente aqui, né? Aqui no São Paulo é onde está precisando desse tipo de jogador, sim. E olha só, São Paulo acaba de fechar uma contratação e anunciar de maneira oficial, tá? O nome dele é André Marques, ele vem para ser o diretor de marketing do São Paulo. E isso aqui é notícia maravilhosa, olha só. Esse André Marques, ele é um cara que ele foi CEO, sei lá, CFO de algumas empresas, ele foi muito bem na carreira dele no marketing. Ele é consolidado, ele tem um nome brabo ali no marketing, ganha muita grana, e ele esteve à frente de um projeto de marketing da TikTok. Sabe aquela rede social TikTok? Então tem aqui o YouTube, TikTok. Ele foi o cara, o diretor ali de marketing do TikTok. Esse André Marques, ele é um cara que ele vai ficar no marketing do Tricolor. E eu acho que hoje o São Paulo, o grande problema do São Paulo está no marketing. Tá ali, o problema tá no Rui Costa, como ele desmantela o São Paulo, mas ainda assim, a imagem que o São Paulo tá passando por aí, ela é muito ruim. Se você pensar numa retrospectiva, que eu não vou nem puxar na memória, tá? Não vou lembrar de muita coisa, mas vamos lá. O Casares foi envolvido aí no escândalo de dinheiro vivo, que sacava, carro forte, o caramba, dinheiro que você não tem como justificar. Foi agora isso. Tá investigando. Nós temos recentemente um escândalo de ingresso de Douglas Schwartzman e Mara Casares que também foram expulsos do clube. Fora o cara do social lá, o Dedé, né? Então foi expulso também. Aí nós temos no São Paulo, o Rui Costa, que ele fica no Tricolor depois de uma demissão do Crespo na liderança, vindo o Rafinha com ele, contratando um Roger Machado e tendo que demitir em seguida. Então tudo isso tá ficando muito feio pro São Paulo, isso tá horroroso pro Tricolor. Hoje, nós estamos convivendo ali, por exemplo, com o presidente omisso chamado Harry Macis, que tá permitindo que o Yang vá embora, o goleiro promissor da equipe de base, enquanto o Rafael convive com críticas. Nós estamos renovando com o Caleri e o Harry Macis veio a público falar com o Caleri. A torcida, como vai o Roger Machado, fez o Caleri perder um pênalti lá. Então tudo isso tá acontecendo e isso é marketing negativo. Isso afasta investidores, isso afasta patrocinadores, isso afasta todo mundo. O São Paulo hoje ele virou uma chacota. Então é claro, vai fazer o naming rights do São Paulo, é 30 milhões aí, X anos. Vai fazer o do Palmeiras, pagam 150. Então assim, vai comprar um cara da base do São Paulo, oferecem 8. Vão comprar o do Palmeiras, oferecem 30. E isso se aplica também para o Flamengo. Então o marketing do São Paulo hoje ele é muito negativo, ele é muito ruim. Esse rapaz assume o marketing agora para tentar melhorar a imagem do São Paulo. Não só isso, o Caixa também. Quando você pensa no marketing, você pensa em propaganda. Mas não é só propaganda, não é só a marca no marketing. Tem também um projetinho de venda de produto. Você cria produto, estuda a praça, você vai ali para os 4Ps para você conseguir colocar esse produto no mercado e melhorar o São Paulo, tanto financeiramente falando como a imagem. Então, assim, para mim, o São Paulo que entrou num limbo, entrou num buraco real aí de escândalos. Eu acho que ter um diretor de marketing novo agora que pode chegar e mudar ali a imagem do São Paulo para trazer o torcedor de volta e nós, torcida, com o time, nos abraçarmos novamente,
é mais fundamental do que qualquer coisa para agora, para esse momento, viu? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.